Deixemos o Espírito de Deus, enviado dos céus como raio de luz, nos envolver a nossa vida, preencher os nossos corações, para conhecermos Deus como nosso Pai, para que Ele possa nos dar um coração bondoso, voltado para Deus, e que os nossos corações sejam preenchidos com os seus 7 dons, com os dons do seu Espírito, que nos fortalece, que nos encoraja, que nos faz ver a verdade de Deus. Que nós possamos abrir o coração e Ele possa ser hóspede da nossa alma. O alívio que vem de Deus, a libertação dos nossos pecados, que possa nos fazer descansar no deleito do Pai, nos tire da aflição, nos coloque um calor emanado de Deus dentro do nosso coração, que nos faz trabalhar sem descansar pela nossa salvação. Caríssimos irmãos, deixemos esta luz bendita, chama que crepita, entrar e permanecer no íntimo de nós. Deixando permanecer no íntimo de nós, somos capazes de compreender a palavra de Deus, de compreender esse mistério de Deus que vem ao mundo como um homem, que liberta-nos do pecado, que morre, mas que ressuscita, aparecendo aos apóstolos no anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. E estando fechadas as portas por meio dos judeus, ele diz: a paz esteja convosco, e por 3 vezes repete: a paz esteja convosco. Deixemos essa paz nos invadir, movidos pelo Jesus que aparece no meio deles, esse mesmo Jesus que hoje envia o seu Espírito sobre cada um de nós. Nesse dia de Pentecostes, deixemos-nos ser preenchidos para que possamos anunciar o Evangelho às pessoas. Porque o mesmo Jesus que envia o Espírito Santo, soprou sobre os discípulos o Espírito Santo, diz para eles e para cada um de nós hoje: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Envio para anunciar o Evangelho a toda criatura, para falar do Pai amoroso, do Pai bondoso. Durante todos esses dias da Páscoa, percebemos que não há vida fora de Deus. Só Jesus pode salvar. E Jesus, Ele quer nos salvar, não nos deixando sozinho. Depois que partiu para o Pai, enviou o seu Espírito para a salvação nossa. É a vinda do Espírito Santo nas nossas vidas que realmente, de fato, nos liberta do pecado. Porque o Espírito Santo é o próprio perdão dos pecados. Então deixemos-nos inundar por este Espírito, para que possamos ser perdoados. Quando Jesus no Evangelho de hoje diz: recebei o Espírito Santo, acrescenta: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Por isso, amados irmãos, somente é capaz de ser perdoado aquele que se abre à ação de Deus. Porque somente quem se abre à ação de Deus é que se arrepende dos pecados. Deixemos-nos ser lavados por esta água viva. Na vigília, nas leituras de ontem, Jesus dizia que brotaria daquele que abrir o coração um rio de água viva. Deixamos esta água viva nos lavar. Deixemos Jesus, luz do mundo, nos iluminar. Esse Jesus que hoje desaparece de modo visível do meio de nós, mas permanece com sua ação
através dos dons do seu Espírito, do dom da piedade, do conselho, do entendimento, da ciência, da fortaleza, da sabedoria e do temor de Deus. Esse Espírito que vem através de Jesus. Hoje, ao final da celebração, o círio pascal, que é Cristo, luz do mundo, é apagado. Eu vou para o Pai. Então ele sobe ao Pai. E visivelmente a gente enxerga pela ação do Espírito Santo na vivência dos sacramentos. Por isso ele dá espaço para o seu Espírito agir em nós. Foi o mesmo Espírito que agiu nele, para ele permanecer forte até o último minuto. O mesmo Espírito que age em Jesus para a aceitação da morte, esse mesmo Espírito que o ressuscita dos mortos, é o mesmo Espírito que ele, Jesus, envia até nós. Se a nossa vida precisa de um sentido, só terá com a ação do Espírito de Deus sobre nós. Com a vivência dos sacramentos, que é a ação do Espírito no meio de nós. Os sacramentos são sinais visíveis de Deus no nosso meio. E para isso, para que possamos viver todos os sacramentos na vida da igreja, São Paulo nos diz, através da carta aos Coríntios, que há diversidades de dons, não só esses dons. Esses dons é para que nós possamos crer, nos mover para Deus, reconhecer Deus, que tudo criado foi por Deus. Mas existem outros dons. Alguns, Deus dá o dom de cantar. A outros, o dom de pregar. A outros, o dom de proclamar a palavra. De proclamar a palavra. A outros, vários outros dons. Há alguns que dá o dom de levar a Eucaristia para os idosos e enfermos. Há outros, o dom de fazer comentário. Nem todo mundo é capaz de vir aqui e ser o comentarista. Por isso você, meu irmão e minha irmã, precisa escolher qual é o seu dom. Tem gente que não tem dom nenhum para as mídias sociais. Não sabe nem ligar um computador direito. Tem. Mas já tem aqueles outros que têm o dom de fazer uma boa transmissão, de criar artes para propagar os momentos vividos na fé. Então há diversidades de dom, mas é o mesmo Espírito que age em cada um de nós. Por isso, amados irmãos, é esse Espírito que precisa ser aceito nos nossos corações. E ele possa hospedar-se no nosso coração, na nossa alma, para que nós sejamos felizes. Não há felicidade fora de Deus. E somente quem está cheio do Espírito é que pode se mover para Deus. Foi o Espírito Santo que nos fez vir até aqui para celebrar este dia maravilhoso dele. Não nos deixa sozinho nunca. Mesmo naquele momento que você acha que está sozinho, que ninguém está por você, você não sente mais nada tão bem, tão bom dentro de você, é porque você esqueceu de deixar o Espírito agir. Diga: Senhor, não posso mais nada, a vida não tem mais sentido, mas eu sei que Tu está aqui dentro de mim. Age. Mesmo sem sentir, tenha certeza de que o Espírito habita em ti. Se eu não me engano, eu disse no dia do domingo de um dos domingos da Páscoa, que Jesus está, que o Espírito, Ele está em nós,
mas ele só age se nós permitirmos. E antes do batismo, eu disse isso, antes do batismo, o Espírito vem sobre a pessoa, mas não permanece, volta para o Pai. Era o que acontecia na época antes de Jesus e no tempo de Jesus. Antes o Espírito vinha ao mundo, em formas de línguas de fogo. O Espírito vinha até a pessoa, mas não permanecia na pessoa. Toda vez que Deus queria agir em alguém, o Espírito vinha novamente. Mas com o batismo, nos tornando filhos de Deus, o Espírito permanece para sempre. Não importa que nós sejamos a melhor pessoa do mundo, nem tão pouco importa sermos as piores, a pior pessoa. Mas o Espírito habita indiferentemente disso. Só tem um detalhe: ele não age na nossa vida sem permissão. Ele não é um ladrão que rouba, que entra na casa sem permissão, que mexe nas coisas sem permissão. Ele é um hóspede que precisa ser chamado para tudo. Quando você está em casa com um hóspede, se você não chamar-o para a refeição, ele não vai. Precisamos chamar esse hóspede para as nossas refeições. Ele está em casa, se ele precisa de algo, o hóspede precisa de algo, ele diz: me dá um pouco d'água. Mesmo sabendo que esse hóspede da alma, o Espírito, ele não pede a água, mas ele dá a água viva. Então o hóspede da alma é o Espírito Santo, que precisa ser convidado. Ó Espírito Santo de Deus, venha sobre mim neste dia de Pentecostes e haja na minha vida, transforme o meu coração, me dá força para suportar as dificuldades, os problemas da vida. Ó Espírito Santo, liberta-me da tristeza. Tem que pedir. Você tem que apresentar a sua necessidade. Nós não sabemos pedir, é Ele que nos ensina a pedir. Basta começar a abrir e deixar o Espírito dar um voo. Eu me lembro que uma vez eu disse aqui, o problema é que o nosso coração, em vez de ser uma casa do Espírito para hospedar esse hóspede da alma, é uma gaiola que tranca um passarinho. O Espírito Santo vem em forma de quê? Em forma corpórea, como pomba. Mas em vez de nós deixarmos ele agir, nós trancamos a gaiola, fechamos aquela cancelinha. E ele não pode sair, não pode voar, não pode agir se nós não permitir. Então, precisamos permitir, dizendo: eu abro a porta do meu coração. Sabem cantar? Vamos cantar, vamos encerrar esse momento de reflexão, permitindo que o Espírito Santo venha sobre nós. Então vamos ficando de pé e vamos cantando: eu abro a porta do meu coração. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu
Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, pois com teu braço forte, Senhor, realiza prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Abra a porta do seu coração. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, pois com teu braço forte, Senhor, realiza prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Mais uma vez, vamos permitir abrir na porta do nosso coração. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. E com este acesso que o Espírito Santo teve no nosso coração,